paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixa uma palavra de Deus em Daniel capítulo 9, do 1 ao 19. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, quero pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões, livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha e toda cilada. Pai, apresento meus filhos, minha casa, a nossa entrada e a nossa saída diante de Ti, nosso cônjuge, Senhor. Pai, vai repreendendo toda oração contrária, tudo aquilo que não é de Ti, Senhor. Que nós possamos estar atentos à voz do Teu Espírito, Senhor. Pai, nós te clamamos, nós te louvamos, Senhor, por um milagre, por uma resposta. Nós te clamamos e te louvamos, Senhor, te bendizemos e engrandecemos, Senhor, para que venha estar conosco, para dar e decretar vitória em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Aleluia. A palavra em Daniel, capítulo 9, verso 1, diz assim: No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, olhei atentamente nos livros e entendi que o número de anos dos quais falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de se concluírem as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, Daniel, ele se debruçou sobre uma profecia que foi dada ao profeta Jeremias. Ele estudou, ele olhou atentamente, ele se debruçou ali naquelas. Não foi uma visão que ele teve, mas foi uma visão que Jeremias teve, né? A importância das revelações dada ao profeta. Que Deus está dizendo para mim, para você, para que nós venhamos orar, buscar. Às vezes você recebeu uma profecia, aleluia. Às vezes Deus deu uma revelação através do profeta e você, por um momento, não entendeu. Mas Deus, ele vai trazer essa revelação. Ora sobre o assunto, né? Analise esse assunto como Daniel fez. Aleluia, eu posso sentir o Espírito de Deus falando conosco nessa manhã. Aleluia. E eu voltei o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com coração e clamor. Com oração e clamor. Com jejum, pano de saco e cinza. Então, Daniel se voltou o rosto ao Senhor para o buscar com oração, com clamor, com rogo, né? Com jejum, pano de saco e cinza. Ele estava a procurar Deus, porque o jejum não é para Deus se aproximar de nós. Deus, ele continua no trono de glória dele, mas é para nós entrarmos na glória dele, é para nós entrarmos na presença dele, é para nós nos achegarmos a ele, porque nós, se nós não formos nos lapidando, nos mostrando, matando a carne, matando o eu, nós vamos ficando carnal e vamos deixando o que é espiritual. E Daniel, um homem sábio, um homem que ele matava o teu eu. Muitos dizem não é necessário, Jesus cumpriu tudo. Mas eu digo, Jesus cumpriu tudo por nós. Mas quando nós fazemos isso, nós nos achegamos à glória de Deus. Porque no mundo, as coisas carnal, as coisas, né, que sacia, aquilo que nos traz prazer, nos rouba da presença do Senhor, nos afasta da presença do Senhor. E então Daniel, ele se pôs para entrar no trono de glória, para entrar diante do Senhor. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: ó Senhor, grande e digno de ser temido, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam. Guardam os teus mandamentos e guarda, né? Não só temer, mas guardar o mandamento. Então, Daniel agora ele entra na presença do Senhor e ele entra pedindo pelo povo, mas também confessando os seus pecados. Ele inclui ele no meio daquele povo pecador. Ele não se sentia a última bolacha do pacote. Nós não somos perfeitos, nós somos pessoas carentes das misericórdias do Senhor. Ó, pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes e nos apartamos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então Daniel, ele se inclui nessa confissão. Ele diz: nós nos apartamos. Aleluia, porque é o que o pecado faz conosco, ele nos faz nos afastar de Deus. O pecado, o desejo da carne, aquilo que nos traz conforto, que não nos tira do comodismo, o comodismo nos afasta do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, ele se inclui no meio. Ele se inclui. Não ouvimos os teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis e aos nossos príncipes e aos nossos pais e a todo o povo da terra. Então,
ele diz ali, né, que Judá estava sofrendo porque não tinha ouvido os seus profetas, né, não tinha ouvido a voz dos profetas. E era o tempo em que Jeremias profetizou falando sobre eles ficarem 70 anos cativos por causa da rebelião deles contra Deus, por causa deles terem pecado, por causa da iniquidade. E é um tempo em que havia muitos outros falsos profetas declarando a bênção, declarando a prosperidade, enquanto Deus pedia conserto. É difícil aquele povo no meio de tantos falando uma coisa e apenas um ali, que nós venhamos pedir para Deus nos dar discernimento, para nós ficarmos com aquilo que vem de Deus, para que nós venhamos ouvir a voz de Deus, para que nós possamos ter acesso ao Senhor, como Daniel fez. Ele foi jejuar, buscar para ter acesso ao Pai, que nós possamos buscar acesso ao Deus poderoso e santo, né? Ah, mas Jesus fez tudo, nós temos livre acesso, mas muitas das vezes os nossos desejos carnais, as preocupações com os problemas do dia a dia, né, almejando conquistar coisas terrenas, nos afasta das coisas espirituais. E é necessário nós nos esvaziarmos de nós mesmos, é necessário nós nos colocarmos diante do Senhor, clamando pela misericórdia, clamando pelo acesso ao Pai. Aleluia! Então diz ali que eles não ouviram. A ti pertence a justiça, ó Senhor, mas a nós a confusão do rosto, como se vê no dia de hoje os homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, e em todas as terras para onde os lançaste, por causa das suas rebeliões, com que rebelaram contra ti. Então vê, o povo foi lançado para longe, foram levados escravos, porque foram rebeldes. Eles estavam assim, com os rostos confusos, porque eles tinham entrado em rebelião contra Deus. E quantas das vezes o ser humano está confuso, está rebelde, está assim, né, com o rosto em confusão. A vida está que a pessoa não sabe por onde começar. Tá ali uma ninhada de fios, né, ali emaranhados de fios, e ela não sabe aonde puxar. Mas quando você se encontra assim numa confusão, a única coisa que você pode, assim como José estava lá no calabouço, no fundo, né? Ele só tinha Deus para olhar. Assim como Daniel foi jogado na cova dos leões, ele só tinha ao Senhor para clamar. Que nós venhamos olhar para Deus. Às vezes Deus permite chegarmos nesse ponto para que nós venhamos nos colocar diante dele, pedindo e clamando pelo socorro dele. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque contra ti pecamos. Então, a todo momento o profeta ele reconhece, Daniel reconhece que eles estavam confusos, porque estava se cumprindo aquilo que Deus falou através de Jeremias, porque eles tinham pecado contra Deus. Eles não ficaram questionando, por quê, Senhor, por quê? Mas, Senhor, eu reconheço que eu me afastei de ti. Senhor, eu me reconheço que eu estou culpado por tudo que eu estou colhendo, Senhor. Mas agora nós nos colocamos diante de ti. Ó, ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, embora contra ele tenhamos nos rebelados. Daniel, ele tinha plena consciência que ele pedia a misericórdia de Deus sem ser merecedor, que ele pedia a um povo que não era merecedor, mas ele sabe que a Deus pertence a misericórdia e o perdão. Muitas das vezes o homem pode olhar para mim, para você e dizer não é digno, não é capaz, não consegue, mas quando nós nos voltamos ao nosso Deus, ele é o Deus da misericórdia, ele é o Deus que derrama perdão, ó. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, os quais pôs ele diante de nós por intermédio dos seus servos, os profetas. Novamente ele dizendo que eles não tinham dado ouvido à voz de Deus. E todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. E por isso tem caído sobre nós a maldição e o juramento que nos está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, porque contra ele pecamos. Veja, eles entendem que eles transgrediram, que eles se desviaram para não obedecer à voz de Deus. Porque muitas das vezes o homem não quer obedecer, porque ele acha que o caminho com Deus é mais longo, mas não. Pode parecer difícil no começo, pode parecer improvável, mas esse é o nosso Deus, que nos leva
há caminhos que quem olha pensa assim, dali não tem como sair, para que ele possa mostrar a glória dele. Aleluia! E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós tão grande mal, pois nunca foi feito debaixo do céu nada semelhante ao que ele tem feito em Jerusalém. Então Deus, ele confirmou a sua palavra, que iria derramar ali punição sobre aqueles que pecaram contra ele, que se afastaram, que desobedeceram a ele. Então, eles tinham pleno, né? E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós, né? E contra os nossos juízes. Então Deus estava confirmando, e Daniel entrando na brecha a favor do povo, por ele próprio, conforme está escrito na lei de Moisés. Todo este mal veio sobre nós, e mesmo assim não imploramos o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas maldades e entendermos a sua verdade. Mesmo o mal estando sobre eles, ainda eles estavam ali com o coração endurecidos. Eles não voltavam-se a Deus, eles não queriam entender a verdade. Aleluia! Eles não queriam entender o plano de Deus para a vida deles. Aleluia! Portanto, o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque o Senhor nosso Deus é justo em todas as suas obras que fez, porque não obedecemos a sua voz. Então, o Senhor, ele é justo e ele estava permitindo o mal chegar, porque ele alertou. Então, agora eles estavam se vendo ali, recebendo o juízo de Deus. Aleluia! Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e tens feito para ti um nome, como se vê no dia de hoje. Pecamos, procedemos impiamente. Então, Daniel, primeiro, ele reconhece, ele chama a responsabilidade para ele e para o povo. Ele jejua, ele clama, ele pede a misericórdia de Deus, ele se prepara para entrar diante da glória do Senhor, da misericórdia do Senhor. E ele reconhece, Senhor nosso Deus, que tiraste-nos do Egito. O Senhor nos tirou. Deus está falando com um povo que já foi tirado do Egito, mas por algum momento, na caminhada, no deserto, eles se afastaram de Deus, não ouviram a voz do Senhor. Talvez você já foi batizado, já foi tirado da escravidão espiritual e tem voltado ao pecado. E Deus está nos chamando para nós não agirmos impiamente, mas para que nós venhamos estar diante de Deus, fazendo tudo correto, que é Ele quem vai nos sustentar. Aleluia, faça o que é correto, né? Ore, jejue, busque, espera no Senhor. É Ele quem te honra, não o homem, não é um jeitinho, mas é nós estarmos diante do Senhor. Ó Senhor, conforme todas as tuas justiças, aparta-se agora a tua ira, o teu furor sobre a tua cidade Jerusalém, do teu santo nome, porque por causa dos nossos pecados e pelas iniquidades dos nossos pais, Jerusalém e o seu povo tornaram-se um opróbrio para todos os que nos rodeiam. Vejam, um povo, Jerusalém, povo de Deus, agora eles eram chacota dos povos ao redor. Agora eles eram zombaria. Eles eram motivo de riso na boca do inimigo, daqueles que o rodeavam. Talvez você possa estar assim, sem credibilidade, olhando para você e não te dão nada, mas aquele Deus poderoso, grandioso, ele sempre está nos chamando ao arrependimento. E Daniel, ele foi e disse, ó Senhor, conforme todas as tuas justiças, aparta-te de nós a tua ira. Ele pediu, Senhor, eu sei, Pai, que nós pecamos, mas nos socorre, Senhor. Nos socorre, tira a tua ira de cima de nós, né? O furor sobre a tua cidade, Jerusalém, o teu santo monte. Senhor, nos socorre, somos o povo do Senhor. Nos dá uma chance, Pai. Talvez você precisa orar assim, pedir a misericórdia de Deus. Nós precisamos orar assim. Aleluia. Agora, pois, ó Deus nosso, ouça a oração do teu servo e os teus rogos, né, o nosso clamor. Faze que o teu rosto resplandeça sobre o teu santuário, assolado por amor do Senhor. Senhor, meu Deus, a nossa oração tem que ser assim. Ouve a nossa oração, o nosso clamor, Senhor, no dia de hoje. Afasta o mal, a armadilha e a cilada. Pai, aquilo que está oculto venha a ser revelado. Meu Pai, nos ajuda. Venha o nosso socorro. Venha ser, Senhor, a nossa justiça. Meu Pai, não somos merecedores, mas
carecemos das suas misericórdias. Afasta de nós o seu juízo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, inclina, ó Deus meu, assim nós temos que olhar para Deus. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouça. Abre os teus olhos e olha para as nossas desolações e a cidade sobre a qual é invocado o teu nome, porque não elevamos as nossas súplicas para ti, confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias, né? Então, Senhor, olha para nós, nos socorre, olha para os seus montes. Onde é os montes do Senhor? É onde você clamar, é aonde você estiver, é aonde você pedir o socorro. Porque ele diz, nós não confiamos em nossas, não confia em nossa justiça, né? Então, nós suplicamos perante ti, confiados em nossas justiças. Então, Senhor, mas em tuas muitas misericórdias, não nas nossas justiças, mas nas misericórdias de Deus, né? Porque se Deus for pôr a justiça dele sobre nós, nós clamarmos a ele, nós não vamos sobreviver. Então ele estava dizendo que, suplicamos perante ti, confiados em nossas justiças, mas em tuas misericórdias. Então, as bênçãos de Deus são dadas não porque nós merecemos, mas porque nós suplicamos a Deus, porque nós reconhecemos que precisamos dele em nome de Jesus. Não é porque somos merecedores. Então, ele estava ali dizendo, Senhor, invocamos o teu nome, né? Porque nós não elevamos as nossas súplicas perante ti, né? Nós não colocamos as nossas súplicas, nós não elevamos as nossas súplicas perante ti, confiados em nossa justiça. Nós não estamos olhando ao Senhor porque nós somos um povo justo, mas porque somos um povo carentes das suas misericórdias. Porque somos um povo rebelde, Senhor. Porque somos um povo que nos afastamos do Senhor. Aleluia. Mas em tuas muitas misericórdias. Porque se nós formos pedir a tua justiça sobre nós, nós não vamos sobreviver. Nós não vamos ficar, mas nós estamos pedindo a tua misericórdia no dia de hoje. Ouve, ó Senhor, de novo, perdoa, dispõe os teus ouvidos, ó Senhor, e age, não te demores, por amor de ti mesmo, ó Senhor meu, porque o teu nome é invocado sobre a tua cidade, sobre o teu povo. Onde nós clamarmos, Jesus disse que haveria um dia em que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade, nem no monte, nem no templo. Onde você pedir o socorro de Deus, onde você se pôr diante do Senhor, pedindo socorro, ele vai te socorrer, não por amor de nós, mas por amor ao próprio nome dele. Nós carregamos um nome que é sobre todos os nomes, que é cristão. Cristão, um pequeno Cristo na face da terra. Que nós venhamos parecer mais com Jesus e menos com nós. Senhor, nos perdoa. Senhor, nos socorre, Pai. Senhor, seja o nosso socorro bem presente no momento da angústia, Pai. Pai, venha ser conosco, Pai, tirando toda armadilha, toda cilada, todo impedimento, tudo aquilo que nós fizemos que não é do teu agrado, tudo aquilo, Pai, que tem vindo sobre nós, porque nós nos afastamos de Ti. Pai, nos colocamos diante de Ti, como Daniel colocou, reconhecendo que somos carentes das Suas misericórdias, que somos um povo falho, desobediente muitas das vezes, Senhor, mas não, Senhor, venha sobre nós, não pelas nossas justiças, não porque somos merecedores, mas pelas Suas muitas misericórdias, meu Pai. Ouve a nossa oração no dia de hoje, transforma, cura, Espírito Santo de Deus, que nós possamos estar diante de Ti, Pai, para louvar, para benzer, para engrandecer. Pai, pode ser que esse homem, essa mulher foi levantado como um Daniel na face da terra, para interceder por muitos, Pai. Talvez possa não estar fazendo, Pai, eu peço perdão, Senhor, se muitas das vezes eu não agi assim. Pai, eu coloco hoje diante de Ti essa vida do meu irmão, da minha irmã, do fraco, do abatido, daquele que está com pensamento homicida, meu Pai. Vai repreendendo todo o mal, toda armadilha e toda cilada. Meu Pai, abre porta, repreende a fúria do inimigo, tira o laço do passarinheiro, meu Pai. Senhor, o Senhor é um Deus grande, forte e poderoso. Tira o vício da droga, da bebida, da prostituição. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer a obra no dia de hoje, Senhor. Pai, não somos merecedores, mas somos carentes das Suas misericórdias. Em nome de Jesus, amém
Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.